Glória seja dada ao nome do Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Estamos mais um dia aqui, dando a nossa primícia para o Senhor, aprendendo com Deus e na sua palavra, nos alimentando primeiro o espiritual e depois o material. Temos que ter esse compromisso. Eu acredito que vocês, onde quer que estejam, têm o mesmo propósito de se aproximar do Senhor, para que quando nós precisarmos de uma resposta de Deus, Ele esteja pronto a nos responder. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Nos responder vai ser segundo a vontade dEle. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui em Isaías 38 com Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque hoje você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, aleluias, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei da mão do rei da Síria e tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Esse é o sinal que você receberá do Senhor. Amém? Irmãos, que coisa gloriosa! Vocês já pararam para imaginar que você está aí na sua casa, bem tranquilo, ou em qualquer lugar, ou na casa de Deus, e de repente Deus levanta um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tenha coragem, chega para ti e diz assim: olha, o Senhor manda te dizer que é para você pôr a sua casa em ordem, porque hoje você morrerá e não viverá. Meu Deus, aí o homem e a mulher temem diante dessa palavra. Mas aquele que está em Cristo e Cristo está nele, é diferente. Mesmo ouvindo essa sentença de morte, Ezequias sabia o compromisso que ele tinha com Deus na terra. Ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia qual era a sinceridade do seu coração diante do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus se conquista na oração, na obediência, no jejum, na leitura da palavra. Aleluias! Oh, Deus maravilhoso, como é maravilhoso quando o homem e a mulher se aproximam de Deus. Quando o homem e a mulher tira e dedica a sua vida a Deus, sabendo que no momento certo, na hora da angústia, na hora da tribulação, ele sabe que ele receberá de Deus o socorro. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós temos convicção de chegar até Ele e falar: olha, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu tenho te servido todos os dias da minha vida. Tenho falhas, sou pecadora, mas tenho estado diante do Senhor com o meu coração sincero. Com a minha alma tenho te adorado e venho agora te pedir para que me livres dessa sentença. Oh, glória! Que maravilha! Ezequias podia fazer isso. Ele tinha toda essa liberdade, porque ele tinha servido a Deus e estava servindo com sinceridade de coração. E ele lembrou ao Senhor
Ó Senhor, lembra-te. Muitas das vezes, diante de algumas circunstâncias, é necessário que nós chegamos a Deus com essa intimidade, com essa proximidade de pai e filho e pai, e fala: ó Pai, lembra-te, Senhor, que eu tenho estado diante de Ti todos os dias da minha vida, mesmo tão pequenina que sou, mas eu creio que o Senhor pode mudar essa sentença. Eu creio que o Senhor pode entrar na minha casa e fazer uma grande obra. Eu sei que o Senhor pode entrar na minha empresa e ela prosperar. Eu sei que o Senhor pode entrar nos meus estudos e eu ser vitorioso e próspero e ter sabedoria para alcançar aquilo que eu mais almejo. Eu sei que o Senhor pode entrar na minha vida e me ajudar a orientar e criar os meus filhos na presença do Senhor. E aí você vai falando muitas coisas que você tem e que você precisa do auxílio de Deus. Ezequias fez isso, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E para nós termos intimidade com Deus, com o Espírito Santo, é necessário que nós estejamos diante do Senhor com sinceridade, se arrependendo dos nossos pecados, dos nossos defeitos, tomando posição diante do Senhor, para que quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor nos ouvir. Porque diz a palavra de Deus: clama-me e responder-te-ei. E será por que às vezes o Senhor não nos responde? Porque nós não estamos servindo a Ele com sinceridade. Nós não estamos na presença do Senhor em obediência. O princípio da nossa vida íntima com Deus é obediência. Vocês não viram nenhum dos servos no passado, nenhum profeta, nenhum homem de Deus que não foram vitoriosos. Porque foram vitoriosos, por quê? Porque obedeciam. O Senhor falava: vai, ele vai. O Senhor falava: fica, ele fica. E hoje, muitas das vezes, nós queremos andar à mercê do vento. Vamos para ali, vamos para acolá, queremos fazer o que bem interessa a nós, o que bem nos favorece. E muitas das vezes nós não tememos e obedecemos a palavra do Senhor. E aí, quando nós clamamos a Deus, como é que nós teremos resposta? Se o seu filho é um filho obediente, o que você faz? Você faz todo o sacrifício para agradar ele. Se ele é uma criança desobediente, você tem que fazer o quê? Puni-lo, corrigi-lo, para que mais tarde ele seja um homem de bem. E com Deus não é diferente. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que estar lendo a sua palavra em oração, em comunhão, em obediência, nos moldando todos os dias. Aí, quando nós chegarmos ao Senhor e clamarmos, com certeza a vitória é garantida. E aí, o que aconteceu? O Senhor lembrou. Ele falou: diante de ti, lembra-te que andei. Quer dizer, ele estava falando no passado, porque se ele já ia morrer aquele dia, né? Andei diante de ti com fidelidade. Vamos olhar para nós? Será que nós temos andado com fidelidade ao Senhor? Para nós podermos ter essa ousadia que Ezequias teve de chegar a Deus e falar: lembra-te, Senhor, que andei com meu infidelidade, com meu coração íntegro. Hoje é difícil, mas nós podemos andar com o nosso coração íntegro a Deus. Nós podemos estar com o nosso coração íntegro, fazendo o que é reto diante do Senhor. E aí o Senhor nos dará vitória. E aí o Senhor resolverá a nossa causa. E ali, quando você clamar, antes do profeta sair da porta, Deus manda dizer: volta. Olha que coisa gloriosa. Oh, aleluias, glória seja dada àquele que vive e reina para todo sempre. E aí, antes que o profeta saísse, o Senhor mandou ele voltar.
Porque Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvia a tua oração e via tuas lágrimas. Ele não somente orou, ele chorou, ele se lamentou, ele reconheceu a grandeza do teu Deus. E você tem reconhecido a grandeza do teu Deus? Você tem reconhecido a soberania do teu Deus? Você tem se colocado diante do Senhor em jejum, em oração, em lágrimas? Você tem pedido a Deus para que Ele te dê vitória com o seu coração íntegro, sendo fiel ao Senhor? Porque se assim você estiver, tudo, irmãos, mas é tudo que você pedir, segundo a vontade do Senhor, Ele lhe concederá. Mas para isso nós temos que ter um coração íntegro, temos que ser fiéis, temos que ter uma vida de oração, não tem para onde fugir. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor, como Ezequias se colocava, e por isso o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida, diz a palavra do Senhor. E você medite depois lá em casa, no capítulo 38, são alguns versículos, são apenas 5 versículos que relata esse acontecimento na vida de Ezequias. Se você tem nos ouvido, da onde quer que você esteja, eu estou em Portugal, aonde quer que você esteja, faça um comentário. Faça um comentário, coloque o seu nome lá para nós estarmos em oração por vocês. E eu creio que o Senhor nos ouvirá. Estamos em oração todos os dias, da meia-noite à 1 da manhã. E temos orado pela misericórdia de Deus por muitas pessoas e o Senhor tem ouvido. Porque a intimidade com Deus, irmãos, temos que pagar o preço. Temos que tirar um tempinho para o Senhor. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Amém?